Boa tarde a todos, começando nesse momento a entrevista coletiva com o nosso executivo de futebol, Carlos Bonatelli, trazendo a primeira pergunta do Cledson, do Na Rede, o Cledson Silva. Bonatelli, o último clássico tirou a desconfiança dos mais pessimistas em relação ao elenco, mas a sensação de alguns torcedores é que com reforços pontuais o time entra mais forte na briga pelo título. A diretoria também pensa assim ou já está satisfeita com o elenco que tem? Boa tarde a todos. Primeiramente, mais um agradecimento em poder falar com todos vocês, em especial com a Nação Azulina. Estamos satisfeitos com o elenco, sim, tá? Mas estamos também atentos ao mercado, às oportunidades que o mercado proporciona, e se tiver alguma situação dentro da nossa realidade e aquilo que a gente acha que pode acrescentar no grupo, assim faremos. Pergunta do colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Bonatelli, boa tarde. O presidente Robson Rodas falou para o GE Alagoas sobre o goleiro Wellerson, que ele estaria mal posicionado no gol do CRB. Como o jogador recebeu a crítica? Você chegou a conversar com ele? Conversei com o Wellerson hoje pela manhã, conversei com o presidente também. Até a gente estava citando que é normal o posicionamento do goleiro naquela bola, está um pouco mais adiantado, né? O arco que a bola faz é porque a bola desviou, até porque eu lembro que só 3 brasileiros aí com frequência faziam gols daquela posição por cobertura, que eu me lembro de Alminha, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Recentemente o Dembélé também fez, mas aquele arco que a bola fez foi por causa do desvio. Então o posicionamento do Wellerson, a gente acredita que está dentro da normalidade. É normal o goleiro se antecipar, diminuir o ângulo, tá? E como eu falei, uma fatalidade, a bola acabou desviando no Lucão e encobrindo o Wellerson, mas a gente conversou tanto com o presidente como com o Wellerson e seguimos firmes aí na nossa caminhada. O Wellerson tem feito um excelente campeonato, não só o Wellerson, como o elenco como um todo, tá? Em 5 jogos tomamos apenas 1 gol, então mostra que temos um time e um sistema defensivo bem sólido. Bonatelli, boa tarde. A equipe do CSA agora vai entrar em outra competição, a Copa Alagoas, que ela oportuniza uma situação de classificação para a Copa do Brasil. Porém, o CSA já está classificado para as semifinais do Campeonato Alagoano, que também é um mecanismo para se classificar para a Copa do Brasil. E, como você mesmo citou, é a melhor defesa da competição, um gol cedido apenas, vive um bom momento. Como é que é o planejamento do Departamento de Futebol do CSA, junto com o treinador Itamar Schulli, para a administração de uma nova competição? Vai ser dada a oportunidade para os jogadores reservas que não vêm entrando com frequência, os jogadores da base também vão ter oportunidades para começar a ganhar cancha e, quem sabe, virarem ainda mais um ativo financeiro para o clube. Como é que está essa transição de planejamento com a chegada dessa nova competição? Excelente pergunta. Conforme a gente externou isso já na montagem do elenco, na pré-temporada, a responsabilidade esse ano da Copa Alagoas é do Departamento de Futebol Profissional. Tá claro que agora incorporamos alguns atletas oriundos da categoria de base para que formem também esse elenco, para que a gente possa também oportunizar eles minutagem também, se possível, na Copa Alagoas. Daremos também minutagem aos atletas que ainda ou não tiveram minutagem ou tiveram baixa minutagem durante o Alagoano. Então aproveitaremos a Copa Alagoas para dar oportunidade ao elenco como um todo. Mas sabemos da nossa responsabilidade, como eu falei, claro, prioridade total no Alagoano, isso é lógico, evidente, mas temos a responsabilidade também total com a Copa Alagoas, e a responsabilidade é da Comissão Técnica Profissional, do Departamento de Futebol Profissional e do elenco profissional. Bonatelli, boa tarde. O Robson Rodas, em entrevista, ele comentou que o CSA está atrás de um goleiro, um lateral esquerdo, um meia e um camisa 9. Eu queria saber de você, por que um meia? Se a gente tem um Dudu, tem um Ronaldo e tem um Matheus Melo, e não um ponta. Já que nenhum do elenco atualmente contribuiu com gol ou assistência em 5 jogos até aqui. Olha, vamos lá. Nós citamos desde o começo a situação com relação a goleiro, que recentemente a gente trouxe o Ariel para ser o nosso quarto goleiro. Tá? O Ariel, após fazer uma boa campanha também na Copa São Paulo, tá? É um jovem atleta que agora está no dia a dia treinando com o elenco profissional.
até porque por muitas vezes citamos que precisa de 4 goleiros para diversas atividades do dia a dia, tá? O lateral esquerdo também, desde já da montagem do elenco, a gente deixou claro que a gente contrataria só um lateral esquerdo, até para ter a possibilidade daqui a pouco do Gustavo também ter essa oportunidade, e também, caso necessário fosse, nós teríamos o Félix Jorge ou até mesmo qualquer lateral direito que também consiga jogar na lateral esquerda, que também não é nada de absurdo. Diversos casos no Brasil comprovam isso, né? Então a gente também já tinha deixado bem ciente com relação a isso. Com relação a meia atacante, é muito mais também a análise da percepção do mercado no momento, tá? Com relação aos meias, tanto o Dudu como o próprio Matheus Melo desempenharam muito bem, tá? Então a gente está super satisfeito com o desempenho deles em campo, tá? E temos ainda outras opções, o Ronaldo também pode jogar de meia, o próprio Fabrício Bigode pode jogar um pouco mais avançado, então a gente acredita que está bem amparado também com relação a essa posição. Com relação a atacante, centroavante especialmente, a gente tem o Ciel, tá? Depois a gente tem o Samuel, que é um jovem, ainda tem as suas oscilações, o Vinícius, num primeiro momento, até por questão de documentos de liberação, o Vinícius ficou um pouco mais para trás, vamos dizer assim, nessas oportunidades, mas também ao natural, o Vinícius tem um poder da bola aérea muito interessante, então que também, certamente ainda hoje, conversando pela manhã com o nosso auxiliar Rodrigo Ramos, a gente acredita, assim também já diversas vezes conversei com o professor Itamar, a gente acredita que o Vinícius também pode ser muito útil nessa campanha. Então, se tiver alguma situação de mercado, a gente pode avaliar, mas não quer dizer que a gente vá trazer de maneira imediata e se vai trazer realmente. É muito mais uma análise do mercado como um todo. Tem 2 perguntas aqui que falam também de contratações, do companheiro Paulinho Guedes e do Alberto Oliveira, que a gente consegue sintetizar em uma, né? Pelo regulamento do Campeonato Alagoano, pode-se contratar até o último dia anterior à 7ª rodada da primeira fase. Ele pergunta se ainda vai contratar. E o Alberto, ele completa dizendo que planejamento de elenco sempre é um desafio complicado, principalmente quando você sai do zero. Na sua avaliação, qual o setor que você identifica que ainda precisa aumentar o rendimento? Olha, eu acredito que o rendimento como um todo, de todos os setores, tem sido satisfatório. Tá? Claro que a gente busca sempre evoluir e esse é o trabalho diário. Também não existe, nós trabalhamos com pessoas, né? Como costuma-se falar, a indústria do futebol acaba sendo, claro, esse termo é utilizado até pelo aquilo que movimenta de recurso, mas nós trabalhamos com pessoas e ninguém é descartável. Tá? Então, no momento que um não está conseguindo performar, o outro pode performar e equalizar essa situação. Então, eu acredito que os setores estão bem equilibrados nesse momento com relação às opções que a gente tem no momento. E como falei, existe sim carência de quantitativo como goleiro e lateral esquerdo, sim, sempre fui muito transparente em todas as entrevistas. Mas também não é um desespero nosso, é uma questão muito mais com racionalidade dentro das condições atuais do clube e também de acordo com as oportunidades que o mercado disponibiliza para a gente de acordo aí ao longo da temporada. Não existe uma necessidade absoluta, que a gente não acredita nisso, numa necessidade absoluta de contratar até ainda para a fase final da Alagoana. Tá? Se tiver alguma oportunidade, como eu falei, que julgamos ser interessante para o clube, aí a gente assim pode fazer. Se não, estamos muito satisfeitos com o que o elenco tem produzido. Isso é importante a gente ressaltar, o comprometimento dos atletas no dia a dia, desde o primeiro dia. A gente, até pela situação do clube como um todo, que não preciso nem externar isso, né? Mas tudo aquilo que se passou no CSA nos últimos meses, e isso automaticamente impacta no dia a dia de trabalho. E o clube, apesar de enfrentar essas dificuldades, mas os atletas e a comissão técnica como um todo, um trabalho super coletivo de atletas e comissão, o staff como um todo, a gente consegue produzir, consegue hoje performar muito pelo comprometimento desses atletas e toda a comissão que a gente tem.
Bonatelli, os companheiros de imprensa estão falando muito sobre questões de chegadas, mas eu queria inverter também um pouquinho. O CSA, ele hoje é um dos clubes que mais está se destacando aqui no futebol nordestino, inclusive pela essa parte defensiva, que está muito sólida no Campeonato Alagoano, e a gente sabe que hoje o CSA ele dispõe de um calendário de Série D dentro do seu planejamento. E aí nós sabemos que hoje no mercado do futebol temos equipes com mais poderio financeiro e de outras séries, e acaba que o CSA sempre foi um clube muito visado por ser um clube que projeta jogadores. Eu gostaria de saber duas situações. Se o CSA já começou a receber sondagens, contatos para que atletas desse elenco saiam do clube, como já aconteceu com o Matheus Mega, com o Wanderson, e se o CSA está preparado para esticar um pouco a corda financeira para, quem sabe, permanecer com alguns atletas que o CSA julga como fundamentais e que, porventura, podem estar recebendo algum assédio do mercado. Olha, ao natural também essas sondagens, né? Inicialmente como sondagens, outras situações chegam propostas aos atletas, tá? Raríssimas vezes chegaram efetivamente ao CSA, tá? Mas a gente monitora, estamos cientes que sim, atletas vão receber oportunidades, sejam atletas que acabam não tendo minutagem e buscam seu espaço em outro clube, ou seja também atletas que estejam em destaque. Mas estamos monitorando essa situação. Claro que também, da mesma forma, sempre citei que vai ser natural essa chegada e saída de atletas, tá? Até porque pela condição de calendário, pela limitação orçamentária, que a gente não pode esticar muita corda, tá? Nós temos as nossas responsabilidades e a gente precisa entender que a situação do clube não facilita essa possibilidade, não nos dá essa possibilidade de esticar a corda. Nós estamos dentro da nossa realidade, com muita dificuldade, mas dentro de uma realidade nós estamos conseguindo desempenhar. E é essa realidade que a gente vai seguir. Bonatelli, passamos da quinta rodada, né, do Campeonato Alagoano, do início do Alagoano, já se passou o jogo com o Asa, o jogo com o CRB, mas o CSA tem um jogo que será fundamental no próximo domingo, né? É uma parada difícil, todos sabem o quanto é difícil jogar no Juca Sampaio, na casa do CSE, que será o jogo da vida praticamente do CSE, pensando em classificação ou não a próxima fase. O Azulão já está classificado. Queria saber se você tem preferência de adversário numa possível semifinal, um novo confronto como foi o ano passado com o Asa, gostaria de enfrentar o CRB, enfim. Você tem preferência de adversário numa eventual semifinal? Olha, preferência a gente não temos como escolher adversário. Entramos no campeonato sabendo do regulamento e das dificuldades. Tivemos muitas dificuldades, por exemplo, hoje, que é o quarto colocado, que é o Muricy. Sabemos que enfrentaremos muita dificuldade com o CSE no final de semana, um time super experiente, com jogadores acostumados a momentos difíceis, tá? Atletas que conquistaram muito nas suas carreiras. Então a gente sabe que o elenco deles é qualificado e certamente um jogo decisivo, todo o clima que deve ser criado no jogo, os profissionais, uma troca recente de treinador. Então a somatória disso tudo e a importância do jogo certamente vai ter uma dificuldade grande. Com relação ao adversário, creio que o mais importante para o CSA seja ele conquistar a posição, ao máximo a posição acima possível, né? Hoje nós estamos segundo, claro, uma posição interessante, até porque a gente joga a segunda no Rei Pelé. Se a gente puder chegar em primeiro, vamos buscar a primeira colocação. Só que o primeiro passo que a gente buscava qual era? Primeiro, claro, uma estruturação de um time que desse uma sustentação para buscar uma classificação e aí depois da classificação, aí sim, numa semifinal, buscar uma classificação para a final. Mas o primeiro passo já foi dado, agora o segundo, até porque eu lembro os senhores que nós temos a situação de garantir o calendário do CSA para 2027, nós temos essa responsabilidade. E essa responsabilidade, a colocação na primeira fase, ela interfere diretamente nessa situação de calendário para o CSA. Então nós temos essa responsabilidade e por isso a gente vai buscar ao máximo uma posição superior sempre na primeira fase. O Warner perguntou sobre reforços, né? Se o CSA vai contratar jogadores em quais posições. O Bonatelli já falou em algumas oportunidades, mas ele faz uma pergunta também muito interessante. Ele diz: Bonatelli, sobre a Copa do Brasil, os times do pote do CSA enfrentam os do pote G. Isso quer dizer que pode até enfrentar o Penedense, um clássico local. O que é que você acha dessas possibilidades de enfrentamento do CSA na Copa do Brasil, sorteio que acontece amanhã? Isso, o sorteio da Copa do Brasil amanhã.
São N possibilidades, né, de clubes que a gente acaba podendo enfrentar. Claro, tem a possibilidade de um confronto estadual contra Penedense, mas também tem outros clubes também com uma organização interessante, como o Porto Vitória, do Espírito Santo, treinado pelo João Bursi, um time muito bem estruturado, né? E também tem outras possibilidades de adversários com logísticas até bem complicadas. Então a gente, claro, a expectativa amanhã, após o sorteio, para que a gente possa também planejar a sequência dos jogos. E isso também vai ser importante na definição daquilo que a gente projeta, em especial com relação à Copa Lagoas. Hoje, como eu falei, temos a responsabilidade do elenco profissional, mas se vamos utilizar ainda mais os jovens da base ou não, isso tudo passa por esse planejamento. E como eu falei, é passo a passo, nós não conseguimos planejar, o papel aceita tudo, né? Mas as variáveis que o futebol apresenta diariamente, ainda mais no CSA, que todo dia nós temos as situações peculiares do CSA, e então por isso a gente projeta, a gente tem um pré-planejamento e a gente vai, mas não é nada engessado, não é nada burocrático, a gente pode se adaptar da melhor maneira possível. O Paulinho tem mais uma pergunta que também já foi feita, né? A questão da repercussão na entrevista do presidente Robson Rodas sobre o posicionamento do goleiro, mas ele fez também uma outra pergunta. Segundo se fala, mais a preocupação da torcida, né, está em relação ele coloca salário aqui, mas acredito que ele quis dizer direito de imagem, né? Que ele coloca salário de imagem. Se há atraso em relação ao direito de imagem, se isso procede. Olha, pequenos ajustes ainda a gente está para fazer ainda essa semana, mas a gente acredita que na sequência da temporada a gente possa ter, com relação à parte financeira, claro, em nenhum momento, a não ser que a gente consiga de fato performar e também dessa forma, e assim a gente espera, que a gente impacte na parte também de faturamento do clube como um todo, de patrocínios, sócio torcedor, público no estádio, até mesmo avanço de fase da Copa do Brasil. Aí a gente pode ter um cenário financeiro talvez um pouco mais tranquilo, mas sabemos das nossas responsabilidades, o quanto vai ser justo o nosso orçamento e o quanto a gente precisa performar e o quanto a gente precisa tentar minimizar os erros. Então isso, acredito que no Machadá essa semana a gente tenha já os pequenos ajustes que a gente ainda tenha a resolver, que a gente consiga começar a caminhar. Pergunta do colega Alberto Oliveira: pelo menos 2 jogadores já deixaram o elenco sem o CSA fazer força para segurá-los. Você ainda trabalha com a possibilidade de realocar mais jogadores? Olha, eu não diria que a gente não fez força, porque numa análise, vamos lá, primeiro o Matheus Mega, nós temos opções no elenco, tá? Além das opções que vieram especificamente como zagueiros, nós temos também o próprio Ramon, que além de volante, joga de lateral, joga de zagueiro, até mesmo o Serafini, no Cascavel em alguns momentos também chegou a jogar de zagueiro. Então nós temos possibilidades dentro do elenco que nos atendem. Com relação ao Papaterra, também na mesma posição como volante, nós estamos bem amparados e o Papaterra ainda 20 anos, tem contrato longo com o CSA, achamos prudente para que ele possa externar a nós a ideia de protagonismo do Papaterra no Atlético. Então isso é interessante para um ativo do clube, então decidimos nós emprestarmos o atleta. Então não quer dizer que a gente não fez força nenhuma, fizemos uma análise interna e também quando formamos o elenco para a temporada 26, deixamos claro que teríamos um elenco um pouco mais inchado na primeira parte do ano. Tá? E esses pequenos ajustes seriam normais e estão sendo naturais nesse momento. Bonatelli, voltando no que foi citado pelo companheiro Paulinho, sobre a questão da notícia que acabou saindo na imprensa sobre o atraso de direito de imagem aqui dentro do CSA, isso por um acaso acaba atrapalhando o seu trabalho como um executivo de futebol na hora de contactar alguns atletas, de entender situações de outros atletas, ou, como você mesmo falou, o CSA contornando essa situação, buscando resolver, não atrapalha tanto o seu trabalho como executivo aqui no clube?
Olha, claro que isso é um assunto sempre delicado, tá? Sempre existe algumas dificuldades quando ocorrem. Entretanto, aquilo que tem sido feito de ações do próprio CSA, da diretoria, de todo o staff aqui envolvido, do administrativo, marketing, financeiro, enfim, em busca de recursos, tá? Então, acredito que todos estão observando essas ações e esses esforços para que sejam solucionados, tá? Eu acredito que com relação a esse assunto, o pior já passou, tá? Literalmente, o pior foi na montagem, onde por diversas vezes tínhamos que, até usei a expressão em algumas entrevistas, que tivemos que gastar saliva em alguns casos a mais para poder convencer um atleta ou outro, o que era natural pela instabilidade do clube. Tá? Mas acredito que nesse momento, até pelo aquilo que se projeta, aquilo que o clube tem a receber e aquilo que se projeta de receita, como eu falei, não teremos um ano fácil, mas é possível, dentro do que está projetado, a gente passar o ano. Bonatelli, como tem sido o dia a dia teu e do Rafael aqui dentro do clube, a convivência você e dele, e como ele tem contribuído para esse dia a dia após a chegada dele ao CSA? Olha, o seu Rafael dispensa comentários com relação a suas conquistas profissionais, as suas conquistas também como presidente do clube. Então, aquilo que a gente pode também agregar de conhecimento, né? Eu falo, aprendemos com todo mundo, ainda mais com pessoas vitoriosas como ele. Tá? Então, o seu Rafael tem, claro, dentro das suas atividades profissionais do dia a dia, mas a gente sempre busca contato com ele, tá? Em cada situação, seja a situação de possibilidade de atleta, dos atletas que saíram, por exemplo, conversamos especificamente com eles, algumas sondagens que ocorreram com alguns atletas nossos também fizemos contato, então ele está ciente das situações que a gente tem no dia a dia aqui, e estamos, assim como com o presidente Rodas e toda a diretoria, a gente tem tido um relacionamento muito interessante. Temos mais duas perguntas do colega Alberto Oliveira. Você participou da formação desse grupo e gostaria de saber o quanto você entende de evolução desse grupo. Se você ainda acredita que ainda tem potencial para crescer, está dentro do esperado ou superou sua expectativa? Olha, nós temos ainda muito a evoluir, tá? É claro que em questão de resultado está dentro da expectativa. Agora, a questão de produção, a gente consegue sim. Nós temos atletas que podem produzir mais, e isso é o natural. Temos jovens atletas que estão evoluindo. Então, essa mescla de atletas experientes com jovens atletas está dando oportunidade a muitos de evoluir. E a gente, em conjunto, como eu falei, muito importante, a gente só conseguiu o resultado até agora. Os resultados que a gente tem no campeonato só conseguimos pela coletividade. E é dessa forma que a gente acredita que vai ser o ano todo. E a última pergunta da coletiva: você recebeu alguma sondagem de algum interesse do Santa Cruz no professor Itamar Schulli? Olha, eu só recebi ligações de imprensa, tá? Conversei com o professor Itamar, então o professor Itamar tenho total confiança no trabalho dele, tá? E tenho a liberdade no dia a dia de entrar no assunto específico com ele, sem a gente fazer rodeios. É um relacionamento assim direto, franco. Tá? Então, o professor Itamar me passou que não teve absolutamente nada de oficial de contato. Claro que a gente vê a movimentação da torcida, até pela história que ele criou no próprio Santa Cruz e no futebol como um todo. Isso é natural. Tá? E eu falo para os senhores, não é a primeira vez e não será a última. Então, isso acaba sendo natural, não somente com o professor Itamar, com diversos atletas. Aí a gente vai com muita serenidade, muita sabedoria, passando esses momentos durante a temporada como um todo.